Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. Ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Então hoje temos o Pedro Neves, nosso franqueado da Uno, uma loja que é mais do que uma loja, na verdade é um grupo de lojas. Pedro, muito obrigado, bem-vindo por teres vindo ao Empresário Cast. Obrigado, eu. Obrigado. Pedro, para quem não te conhece, eu gostava que falasses um bocadinho quem és tu, qual é a tua trajetória, para te apresentares para as pessoas te conhecerem um pouco, Pedro. Cândido, antes de mais, obrigado mais uma vez, é sempre um gosto falar contigo. Eu sabia que me ias fazer essa pergunta e é se calhar a mais difícil do dia. Acho que me posso intitular de jovem, tenho 26 anos, quase a fazer 27. Metade da minha idade, basicamente. Sim. Redundante. Quase daqui a 2 semanas faço 27 anos. Não gosto de me auto-intitular como empresário ou empreendedor, gosto de pôr uma palavrinha antes, que é a palavra aspirante. Ok. Acho que não é justo nesta fase da minha vida usar o mesmo título ou dizer que sou o mesmo que, por exemplo, pessoas como o Cândido Mesquita. Portanto, gosto de dizer que sou um aspirante a empresário. O meu percurso durante grande parte da minha vida foi sempre em torno do futebol. Era o meu grande sonho de infância, o meu projeto de vida até ser por volta dos 17, 18 anos. Durante esse período fui tendo o meu percurso académico normal, portanto até muito por influência dos meus pais, sobretudo a certa altura quando o futebol parecia ser algo que eu poderia mesmo explorar e vir a ter uma carreira, fosse ela de que nível fosse. Os meus pais sempre fizeram muita força para que eu nunca descurasse a parte académica, coisa que eu respeitei. Ali por volta dos meus 14 anos tive o meu primeiro imprevisto no que diz respeito ao futebol. Tive uma lesão complicada, fui operado, fiz a minha recuperação, voltei a jogar e por volta dos 16 aconteceu novamente. Fui operado novamente, uma reincidência da mesma lesão, e foi mais ou menos por essa altura que eu percebi que a questão do futebol não era para ali. Não, eventualmente tinha que arrumar a questão. Okay. Na altura os médicos até me assustaram um bocadinho e disseram que se eu arriscasse a terceira, até mesmo em termos médicos e da própria cirurgia, podia ter problemas mais graves para o futuro, coisa que eu não queria de todo. E então optei por abandonar e aceitar que isso não ia funcionar. Mais ou menos por essa altura também, enquanto eu ainda estava envolvido no sonho do futebol, tive que escolher uma área de formação. Foi a altura de entrar no ensino superior. Eu terminei o meu secundário com boas notas e por isso tinha alguma facilidade de escolher um curso. Tinha a facilidade, mas não tinha a parte da vocação, ou seja, não tinha gosto especial por nenhuma área, nunca tinha explorado muito isso. Eu lembro-me do dia de fazer a candidatura porque foi no último dia possível. Estávamos no último dia e o meu pai chamou-me e disse-me: Pedro, hoje é o último dia para te candidatares, tens que escolher um curso. E eu lembro-me perfeitamente disto. Sentei-me na cama com ele, abrimos o computador e fui olhar para a lista de cursos disponíveis e escolhi um que me parecia ter um plano de estudos minimamente razoável e escolhi. Demorei para aí 3 semanas a perceber que não era nada daquilo que eu queria. A minha família, sobretudo do lado do meu pai, foi sempre uma família de microempresários. O meu avô tinha uma oficina, o meu pai sempre teve um escritório de contabilidade, o meu tio acabou por dar continuidade ao negócio do meu avô. Okay. E eu, apesar de nunca ter tido ligação a nenhum desses negócios, sempre compreendi bem o propósito do negócio, porque no fundo era lá em casa isso. Exatamente, era o lucro daqueles negócios, Okay. Ainda que pequena, era a rentabilidade daqueles negócios que nos punha comida na mesa. Portanto, sempre compreendi muito bem isso. E a minha área de formação, que foi comunicação empresarial e relações públicas, tinha uma filosofia completamente contrária a isso. Mas esse curso, ou seja, foi a tua primeira opção? Foi. Eu entrei na primeira opção, porque pela questão da média aritmética não tinha dificuldade. Pois, mas sim, a tal decisão que fizeste em algumas horas, não é? Exatamente. Uma decisão de uma vida feita em algumas horas. Fiz uma decisão de uma vida ali em meia hora. Estava a ser generoso, então. E tanto que as minhas 6 opções na altura, as 6 opções de candidatura não tinham nada a ver umas com as outras. Eu fui pelo plano de estudos, esta parecia gira. Mete, esta também, mete e depois logo se vê.
E eu percebi que não era isto porque a filosofia daquele curso era-nos incutido diariamente uma ideia completamente contrária àquilo que as minhas crenças me diziam. Ou seja, eu sempre compreendi, como disse, a importância do lucro, porque é isso que sustenta uma empresa. Certo. E ali sempre me diziam o oposto, ou seja, diziam-me: vocês vão sair daqui, vão trabalhar para uma empresa ou para uma agência de comunicação e vão-vos dar um orçamento anual para gastarem em iniciativas relacionadas com a comunicação, seja eventos, patrocínios, essas coisas todas. E vocês têm que o gastar até o último cêntimo. E aquilo não me entrava na cabeça. Eu cheguei a ter nesse aspecto, tive professores espetaculares que abriam um bocadinho o debate e permitiam discutir estas coisas, e eu perguntava-lhes: mas o propósito de uma empresa não é fazer o mais, ou não é fazer mais com menos, ou fazer o máximo possível com o mínimo de recursos? E eles acreditavam mesmo que não. Ou seja, eles diziam: não, se vos dão um orçamento de €500 000, vocês têm que gastar esse €500 000 até ao último cêntimo, porque senão no ano a seguir só vos vão dar o que vocês gastaram no ano anterior. É a lógica da função pública. Mais ou menos. Sim. E aquilo nunca me fez sentido, porque eu até mesmo nos trabalhos de grupo e isso tudo, eu tinha alguma dificuldade, porque a minha forma de pensar era sempre: ouçam, mas nós conseguimos fazer uma coisa incrível com 300. Porquê é que vamos gastar 500? Os outros 200 ou ficam para o resultado da empresa ou servem para outra coisa qualquer. Certo. E portanto percebi que não me ia conseguir identificar todo com aquela filosofia. E a certa altura, uma vez saí de uma aula e liguei aos meus pais a dizer: vou desistir, vou sair, não venho mais. Eles convenceram-me a não fazer isso. E então a solução que eu encontrei para ir ultrapassando, ou para ir suportando, entre aspas, aquela questão académica que não me estava de todo a satisfazer nem a realizar, foi, durante a faculdade, abrir o meu primeiro negócio sozinho e criar um pequeno projeto, uma pequena startup durante o meu percurso académico. Não sabia disso. E foi o quê? Foi, na altura, foi uma espécie de escola online. Ok. Para supostamente ensinar tudo aquilo que eu achava que me deviam estar a ensinar ali. Questões relacionadas com finanças pessoais, com inteligência emocional, com produtividade, com métodos de trabalho, métodos de estudo, questões relacionadas com relações interpessoais, com terceiros. Okay. Eu sentia que havia uma necessidade grande de ensinar isso às pessoas. Foi sempre algo que me interessou minimamente. Na altura, a questão das lesões e a questão do sonho do futebol ter ido por água abaixo fez-me despertar um bocadinho a necessidade de estudar essas áreas, e vi muita importância nelas, e achei que estava ali num universo de 2.000 pessoas, 2.000 alunos numa faculdade, em que ninguém tinha noções de nada, parecia que estávamos todos ali perdidos a ver para onde é que o vento nos ia levar, e eu achei que isso era uma necessidade. E como eu já estava a fazer o trabalho de aprender essas coisas, ou de procurar saber mais sobre essas coisas, achei que podia ser giro criar alguma coisa para fazer isso chegar a terceiros. Sim. E a mais pessoas. Esse negócio falhou redondamente, como é natural, mas foi uma aprendizagem. Sim. Foi uma aprendizagem gira. Sim, Pedro, realmente é interessante. Tu és um empresário mais jovem, ou aspirante empresário, como tu gostaste de dizer, mas na verdade és um empresário com um grande mais jovem dentro do nosso grupo todo. Ou seja, sério? Não sabia. Não há ninguém tão jovem como tu dos nossos empreendedores, e os que começaram mais jovens, que eu me recorde, mesmo assim continuas a ter esse título, porque os que começaram mais jovens, a idade que eu tenho ideia são 28 anos, portanto tu começaste, na verdade tens 26 agora, estás a fazer 27, mas começaste antes, não é? Começaste quando com 20. Connosco? Sim. Ai caramba, nem tinha, então não há dúvida nenhuma. Sim, passa, portanto sim, o meu pai que foi quem comprou a franquia, comprou em 2018, e eu comecei a relacionar-me com a UNO e a ter uma participação na UNO praticamente a full time no final de 2019. Ok, espetacular. Pronto, mas há aqui alguns pontos, já vamos voltar a isso, mas há aqui alguns pontos interessantes, porque ou seja, é reflexo naturalmente de uma geração que realmente tem muitas dificuldades em encontrar-se, não é? Ou seja, a gente vê isso
perfeitamente, uma geração que tem muitas dificuldades em encontrar-se e já tu estavas encontrado na carreira do futebol, mas depois na parte académica, né, como tu relataste, isso aconteceu, mas acho que realmente é interessante este teu exemplo para outras pessoas que nos estão a ouvir, sejam elas pais ou jovens a pensarem em empreender, porque realmente tens aqui um percurso diferente. Eu conheço a tua história, mas eu gostava, ou seja, lá está, que foi o teu pai que originalmente foi nosso franqueado. E como é que acontece a situação de hoje em dia seres tu a estar em frente ao negócio, a liderar o negócio da UNO? Como é que isso acontece? Eu na altura não tive qualquer intervenção, nem tinha que ter, não tive qualquer participação na escolha. O meu pai sentiu e bem a necessidade de diversificar um bocadinho a fonte de rendimento, sempre foi a contabilidade e na altura havia e continua a haver um mundo de oportunidades. O setor imobiliário na altura estava numa fase de crescimento acelerado e a única memória que eu tenho dessa fase foi estarmos em casa ao fim de semana e ele pegar no carro e levar-me e fomos todos passear à feira do franchising e lembro-me de ver o stand da UNO, lembro-me de ver um stand de laranja e de lá estar durante uns minutos. Sei que durante vários meses houve uma revista da UNO em cima da nossa mesa da sala, da nossa mesa de apoio em frente à televisão. E é isto, não tenho mais memórias. Isto de repente salta para o dia da inauguração. Não tenho mais memórias nenhumas. Sei que na altura, e quando o meu espírito ou quando o meu gosto por negócios começou a despertar-se, isso aconteceu em simultâneo com um amigo meu de longa data, que ainda hoje é um amigo, que foi aliás com quem eu criei, por isso é que eu disse há pouco que aquele negócio que eu criei na faculdade foi o meu primeiro negócio sozinho, porque antes disso, ainda no secundário, eu tinha tentado criar um negócio em parceria com este meu amigo, que acredito que tenha sido o negócio mais rápido, o negócio que durou menos tempo da história, porque ele demorou cerca de 1 semana e meia. Durou 1 semana e meia. Durou 1 semana e meia. Foi, nós queríamos criar uma agência de marketing digital para gerir as redes sociais de pequenas empresas, de pequenos negócios. E então fizemos uma base de dados com empresas lá da nossa zona, da zona de Torres Vedras, e começámos a ligar, a fazer chamadas frias, a tentar marcar reuniões com os proprietários dos negócios para tentar fazer a nossa proposta. E conseguimos, passado 1 semana e meia, marcar a primeira reunião. Fomos a essa reunião e na inexperiência de 2 miúdos com 16 ou 17 anos, literalmente passámos a reunião a dizer tudo aquilo que estava mal, tudo aquilo que íamos fazer, e o senhor nunca mais nos atendeu o telefone e fez sozinho. Portanto, nós ficámos tão frustrados com aquilo que desistimos e não ligámos para mais ninguém. Mas isto para dizer que ainda com esse amigo nós falávamos muito e procurávamos perceber como é que funcionava o mundo dos negócios e quais eram as áreas mais interessantes, onde se podia ter eventualmente uma carreira, um futuro até a nível financeiro mais interessante. E o imobiliário sempre, em qualquer artigo ou em qualquer vídeo de YouTube que se pudesse ver sobre estes temas, o imobiliário era assunto e as pessoas falavam sempre do imobiliário. Mas eu nunca tinha olhado para o imobiliário na ótica da mediação, porque não conhecia. Todos esses vídeos, todos esses gurus do empreendedorismo diziam que o investimento, era um investimento. E nós olhávamos para uma casa e pensávamos, onde é que nós vamos conseguir dinheiro para comprar uma casa alguma vez antes de ter 30 anos? Mas sempre houve aquele interesse por perceber como é que funcionava e como é que era a dinâmica do setor. Quando o meu pai decide abrir uma agência imobiliária, quer eu quisesse, quer não quisesse, fui começando a perceber mais ou menos como é que as coisas se faziam, em que é que consistia o setor da mediação. A certa altura, em setembro de 2019, há uma reunião marcada pelo Master em Lisboa. O meu pai não tinha possibilidade de ir por questões profissionais relacionadas com a outra área, mas fazia questão que a nossa UNO estivesse representada e pediu-me para ir. Na altura nem carta tinha ainda, eu lembro-me, ele foi-me deixar à porta e depois foi-me buscar ao final do dia. E então eu fui e cheguei a essa reunião, que não era bem uma reunião, era mais uma formação para franqueados novos ou recentes.
Nós já tínhamos cerca de 1 ano de existência, mas os resultados não estavam ainda a corresponder, o arranque estava a ser difícil, então fazia sentido a questão da formação. E eu passei lá o dia. Mas nessa altura, Pedro, ainda não estavas envolvido no negócio? Não. Não estavas, não é? Ok. Aliás, foi por causa desse dia que eu decidi, entre aspas, envolver-me no negócio, porque lembro-me perfeitamente disto. O meu pai foi-me buscar a Lisboa ao final do dia, eu entrei no carro e na altura o meu pai estava muito numa fase de, passou 1 ano, o negócio não está a dar nada. Na altura até o investimento foi feito com recurso a crédito e portanto estava a começar a ficar ali uma situação tensa de vamos continuar a acreditar nisto, ou arriscando criar um problema maior, ou vamos eliminar o problema antes dele aumentar. E eu lembro-me que cheguei ao carro e disse: pai, olha, isto não foi reunião nenhuma, isto foi uma formação que disse basicamente tudo aquilo que é preciso fazer para fazer este negócio funcionar. E eu acho que consigo fazer isto. Com 20 anos. Agora, vamos ter que tomar aqui pôr aqui um prazo, que é, eu acho que se me deres 1 ano, eu consigo pelo menos tirar isto do chão. Se correr bem, continuamos. Se correr mal, arrumamos o assunto, cada um vai à sua vida e eu vou ter que ir para uma agência de comunicação trabalhar ou coisa do género, que era a última coisa que eu queria, mas não tinha mais opções. E o meu pai, não sei se ou mediu o entusiasmo daquilo que eu lhe estava a dizer, não sei se na altura falou contigo, ou, não faço ideia, mas acreditou naquilo que eu lhe estava a dizer, que é aliás algo que eu valorizo imenso. Acho que foi preciso uma dose de loucura de várias pessoas para aquilo ser possível. Até tu. Dar essa possibilidade neste caso a um miúdo com 20 anos que nunca tinha trabalhado, a verdade é essa, não tinha ainda experiência nenhuma no mercado de trabalho, mas gostei do projeto, gostei e vi que havia potencial naquilo. E pronto, e a partir do dia 1 de novembro de 2019 formalizei o meu vínculo à UNO e foi desde aí. E é incrível, deixa-me dizer para quem nos está a ver e a ouvir, que em 2025, relativamente a 2024, o teu grupo da UNO que tu lideras retirou ou ganhou o primeiro prémio de faturação. E em 2024, em relação a 2023, ganhou também o primeiro prémio de faturação. Ou seja, é muito relevante para quem nos está a ver perceber esta evolução. Ou seja, que em aproximadamente 6 anos, ou 5 anos, ou seja, em 5 anos, portanto, levaste um negócio que não estava a ter resultado para o número 1 da rede. Portanto, é absolutamente incrível. Eu já, mais uma vez, os parabéns, já tenho várias vezes os parabéns, agora aqui no Empresário Castro também os parabéns. Realmente é absolutamente incrível. O que é que para ti foi importante naquele momento, com 20 anos? O que é que tu achas que te moveu, não é, internamente a acreditares que conseguias fazer? E na altura, qual é que era a tua expectativa? Olho muito para os negócios com uma necessidade grande de fazer as coisas de forma diferente. Ou seja, eu não me sinto confortável, nem me sinto motivado ou entusiasmado em abrir um negócio que seja simplesmente para fazer igual aos outros todos. Exatamente. Tenho muito essa necessidade. Não quer dizer que um negócio não possa ser super viável ou super rentável, sendo uma coisa básica que é só fazer o simples bem feito e existam outros 20 pessoas a fazer. Não é isso que está em causa, mas é se calhar uma questão de personalidade. Eu sinto muito essa necessidade de sentir que tenho alguma coisa que se diferencia. Sim, adicionar valor. Porque no fundo acho que é isso que dá um bocadinho aquela motivação para sair da cama naqueles dias mais difíceis em que não apetece tanto, mas acho que se nós sentirmos que estamos a lutar por alguma coisa diferenciadora e até por um desafio que é maior do que nós, é se calhar aquela dose extra de motivação que faz falta para sair de casa. E eu senti que a UNO combinava 2 coisas importantes. Primeiro, estar num setor que tem muita coisa nova para fazer e tem muita coisa para fazer diferente, que é a mediação imobiliária. Acho que se entrarmos por aí temos conversa para 3 horas. Vamos falar também. E mais importante que isso, porque redes de franchising no setor imobiliário há muitas, aquilo que eu senti da UNO
é que dentro de um mercado que tinha esse potencial para explorar, a rede permitia essa liberdade aos franqueados, que é uma coisa que para quem tem 20 anos é muito importante, é sentir que não vai estar preso por amarras a ter que seguir ali um manual super restrito e que não pode inovar, não pode trazer ideias novas, não pode fazer nada. E acho que foi essa conjugação de fatores, essas duas coisas que me fizeram, eu cheguei a usar estas palavras. Eu quando me comecei a envolver a aprender sobre negócios e sobre empreendedorismo, sempre senti muito a necessidade de ter uma coisa minha, sentir que eu era criador de alguma coisa. E eu cheguei a usar estas palavras com o meu pai. Eu disse-lhe: a Uno foi a única coisa até hoje que me fez sentir que era minha, mesmo sem ser. E essa conjugação de coisas, sentir que o mercado tinha um potencial para explorar, sentir que eu ia pertencer a uma rede que me ia dar o melhor dos dois mundos, que era aquilo que eu não sei, alguém me pode ensinar, mas aquilo que eu quero fazer de novo, ninguém me vai impedir. E essa foi se calhar a fórmula-chave e a fórmula perfeita para sentir que valia a pena apostar nisto. E pronto, e passados 6 anos cá estamos. Cá estamos e número 1. Vamos tentar revalidar. Pois, agora 2025 vai ser outro desafio. Mais desafiante, portanto, mais desafiante, cada vez que é bom sinal. Que é bom sinal, exatamente. Vamos falar um bocadinho precisamente sobre o dentro da Uno, a liderança, a gestão, as dificuldades, as oportunidades. O que é que tu achas que são os ingredientes que te têm trazido o sucesso que tu tens tido? Diria que não é difícil responder a essa pergunta, talvez seja mais desafiante escolher as palavras certas, mas acho que se há coisa de que eu posso dizer que me orgulhe é que os valores e os pilares da nossa empresa hoje, estando em número 1 e tendo uma dimensão completamente diferente daquela que tínhamos no início, são exatamente os mesmos que existiam no primeiro dia em que a empresa nasceu, digamos assim. E acho que continua a ser isso aquilo que nos permite pôr em prática, neste caso, a minha visão para uma empresa neste setor, ou para qualquer outro, mas sobretudo neste, que é valorizar as pessoas. Essa é o nosso grande chavão e a nossa grande prioridade. Nós passámos por momentos complicados, como tu sabes melhor do que ninguém. Passámos por momentos difíceis, momentos em que o fecho de portas esteve literalmente em cima da mesa. Em alguns desses momentos eu não estava cá ainda, noutros momentos desses eu já cá estava, vivi-os, tive que lidar com eles e muitas vezes chegar-me à frente para impedir que isso acontecesse, mas nunca nada me tirou o sono como eu saber que existe um conflito dentro da equipa, ou que alguém não se sente bem, ou que alguém está com um problema relacionado com a equipa. E sempre que isso aconteceu, nós resolvemos, nós fomos fiéis aos nossos valores enquanto pessoas e consequentemente são os valores da empresa, e isso continua a ser a única coisa. Eu costumo dizer que isso é a única coisa que é inegociável dentro da Uno. Tudo o resto nós encontramos forma. Há problemas específicos que obrigam a soluções específicas, há situações peculiares que nos obrigam a resolver de uma forma que nunca resolvemos no passado. Agora, o respeito pelas pessoas e a valorização das pessoas nós não negociamos de forma nenhuma, e as pessoas sabem disso, e continua a ser isso que nos tem permitido crescer de uma forma, eu diria, sustentável, mas tranquila ao mesmo tempo. Ou seja, é um crescimento que não envolve saírem hoje 5 para amanhã entrarem 10, ou saírem amanhã 20 para daqui a uns tempos entrarem 40. As pessoas que temos hoje são as pessoas que temos há 2, 3, 4, 5 anos. Se calhar o indicador de que eu mais valorizo e que eu mais me orgulho na nossa empresa é a retenção, porque ela de facto é praticamente 100%. Sim, como em todos os negócios, não é? A questão de um cliente satisfeito é essencial. E aquilo que tu estás a referir, lá está, é que nós, de certa forma, empresários, nós temos, para além dos clientes, nós temos outros clientes que são as nossas equipas, não é? Porque, de certa forma, nós vendemos as ideias a eles compram ou não as ideias, ficam não satisfeitos depois de ver o resultado dessas mesmas ideias,
e a tua gestão, não é? A tua liderança assenta nessa parte que estás a dizer, ou seja, em um respeito grande pelas pessoas e provavelmente em outras questões. Portanto, era isso que eu queria que desenvolvesses um pouco mais ainda, Pedro, porque realmente a questão da satisfação das pessoas é crucial e hoje em dia nós vemos que é cada vez mais difícil. Nós vemos as pessoas em termos gerais cada vez mais insatisfeitas, cada vez a trocarem algo por outra situação porque não têm a resiliência, não é? Ou seja, porque quando acontece uma situação qualquer ou duas vezes a pessoa já sai de um lado e vai para o outro. Então, ou seja, gostava que explorasse um bocadinho mais, ou seja, quais é que são as componentes que realmente vocês praticam no dia a dia que tornem isso possível. Enquanto gestor, eu tenho que olhar para a minha empresa ou para as minhas pessoas, para os meus consultores, neste caso, falando especificamente do setor, como os meus clientes. Os meus clientes são os meus consultores. Porque da mesma forma que um cliente quer vender uma casa ou comprar uma casa com uma agência e a meio do processo fica chateado, estala os dedos e tem outra agência na porta do lado, certo. A natureza do setor da mediação imobiliária faz com que para um consultor isso seja mais ou menos igual. Ou seja, qualquer consultor imobiliário que não se sente bem numa agência sai num dia e entra noutra, no próprio dia. Sim. E eu, se há coisa que eu não me permito de todo fazer é estar a atuar num setor que eu não compreendo. E no início eu passava os dias a trabalhar na UNO e passava as noites a estudar o setor imobiliário, a perceber o que é que eu arranjei, manuais de procedimentos de todas as marcas, perceber o que é que eles faziam, perceber qual era a dinâmica e perceber como é que as coisas funcionavam. E quando comecei a envolver mais no setor, comecei a perceber que, por exemplo, lá na nossa zona, nós temos agências muito fortes de todas as marcas. Temos toda a concorrência tem uma agência forte, à exceção de uma ou duas, todas elas têm núcleos muito fortes ali na zona. E eu via que as pessoas um dia estavam, outro dia saíam e trocavam para a concorrência, e no dia a seguir saíam e iam para uma agência que ninguém conhecia, e fazia-me confusão. Porquê? Sei que as condições que se praticam em termos financeiros são muito parecidas em todo o lado. Exato, não é por aí. O que é que faz alguém andar a saltitar de uma marca para outra? Até que chegou a altura em que nós começámos a ser mais conhecidos na zona, as pessoas começaram a conhecer o nosso projeto, o que é que nós valorizávamos e em que é que nós acreditávamos. Isso começou a provocar um fenómeno que até ali nunca tinha acontecido, que é algumas dessas pessoas que às vezes se chateavam com a marca onde estavam, começavam a olhar para a UNO como um destino possível. E quando a primeira pessoa veio da concorrência para a UNO, a segunda pessoa veio da concorrência para a UNO, a terceira pessoa veio da concorrência para a UNO, havia um padrão e havia um denominador comum, que é: esta pessoa não foi respeitada no sítio onde estava e houve alguém que não conseguiu compreender as necessidades que esta pessoa tinha no sítio onde estava. E muitas vezes as pessoas trocaram para vir receber exatamente o mesmo ou até menos, mas sabiam que estavam a vir para um sítio em que alguém se preocupava genuinamente com o bem-estar delas, e com o bem-estar pessoal e profissional, obviamente. Não é só ter alguém onde possa chorar no ombro, é alguém que perceba a nível profissional quais são as necessidades daquela pessoa. E respondendo diretamente à pergunta sobre quais são as componentes que eu acho mais importantes, diria, começando pela questão do respeito, porque muitas vezes foi isso que eu identifiquei em algumas dessas situações, é que as pessoas não foram respeitadas, e o não serem respeitadas são números. Exatamente, são um número, não lhes é dado, entre aspas, um tratamento correspondente, seja ao tempo a que lá estão, seja àquilo que já deram à casa, seja à atitude que têm perante a liderança, que não é correspondida no sentido contrário, seja muitas vezes em situações até pouco relevantes não lhes ser dita a verdade, que é uma coisa que nós valorizamos obviamente a 200%. Da parte do respeito, que é sempre a mais importante, eu acrescento uma que posso se calhar não conseguir encontrar a palavra certa para descrever, mas numa palavra se calhar não consigo, mas numa frase é mais fácil. Eu digo várias vezes que eu vivo para os nossos consultores, e se eles precisarem de mim agora, eu se calhar vou-te dizer: Cândido, olha, desculpa,
vamos ter que adiar esta conversa para outra altura, porque eu tenho uma pessoa em pânico a precisar da minha ajuda para safar um negócio que se calhar lhe está a fazer falta e que lhe pode representar poder pagar as contas no próximo mês. E isto dito da boca para fora não vale nada. Isto feito uma vez é uma exceção, feito 2 vezes é um acaso, mas quando é feito durante meses e anos seguidos começa a ser uma constante e as pessoas começam a perceber isso e sabem que, independentemente de tudo, têm aqui uma equipa ou uma estrutura que vive para as apoiar no negócio delas. Isto acaba por resumir um bocadinho aquilo que eu acho que é uma das diferenças da minha visão do setor imobiliário, da mediação imobiliária, para outras marcas ou outras pessoas, que é, nós não colocamos a agência como o centro do negócio, nós colocamos o consultor como o centro do negócio, e a agência está lá para lhe dar apoio. Sim. Não é o consultor que recebe uma percentagem da comissão da agência, é a agência que recebe uma percentagem da comissão do consultor. E olhando para o negócio desta forma, nós moldamos toda a nossa forma de agir em torno disto e acabamos por ter uma estrutura de apoio ao consultor em que ele não tem motivo nenhum, a não ser que se chateie connosco por alguma coisa, que também infelizmente nunca aconteceu, mas não há motivo nenhum para ele considerar que vai estar melhor noutro sítio. Pedro, lá está, isso, o que tu disseste resume muita coisa, porque aquilo que estás a dizer é uma relação íntegra, uma relação pura, não é? Ou seja, o que muitas das vezes e o setor imobiliário nisso peca imenso, e os nossos queridos concorrentes que nos levem a mal, mas que peca imenso, é porque a parte quantitativa do negócio, a parte económica do negócio é a primeira componente para a tomada de decisão, não é? Ou seja, a pessoa toma as decisões visando o lucro em si. E realmente na postura oposta, que é a postura que eu defendo e o que estás a relatar vai de encontro a isto, não é? Que é, se nós fizermos as coisas todas bem, o lucro vai ser a consequência do negócio, não é? Então, ou seja, o lucro vai existir, mas é porque estamos a fazer as coisas bem. Portanto, e há quem realmente veja as coisas no lado oposto. E essa parte das relações, ou seja, tantas pessoas têm problemas em relação a manter relações, elas profissionais ou até pessoais, mas que tem a ver com essa dificuldade das pessoas serem íntegras e coerentes nos comportamentos. Sim. Não é? Então a pessoa não sendo íntegra nem coerente, ou repetindo esse tipo de situação, o que acontece é que naturalmente a relação de confiança, não é, entre as pessoas é quebrada. Portanto, quando a relação é quebrada, naturalmente, não é, é como uma corrente, os elos se entrelaçam uns nos outros. Sabes que eu acho desculpa interromper-te, Cândido, acho que muitas vezes, porque aquilo que eu estou aqui a dizer é aquilo que podias sentar aqui qualquer pessoa de qualquer marca, é aquilo que toda a gente vai dizer. Mas nós, posso aqui neste caso pessoalizar e dizer, eu, feliz ou infelizmente, fui obrigado durante este percurso, até em momentos difíceis, a tomar decisões que puseram à prova se isto é verdade ou não. Sim. Por exemplo, não sei se te recordas, já passaram alguns anos, mas eu entrei, dediquei-me à UNO no final de 2019. 2020 foi o ano do Covid, mas foi o ano do nosso desbloqueio, entre aspas. Foi o ano em que começámos a ter algum volume e alguma dinâmica. Sim. Em 2021 tivemos um ano, o primeiro ano que se podia ver que realmente alguma coisa estava a acontecer e estávamos a começar a ter alguns resultados, e eu no final do ano, para salvar, entre aspas, a empresa nos moldes em que eu a quero, que é com estes valores intocáveis e com estas coisas, com estes princípios, com estes pilares inabaláveis, eu fui obrigado a tomar uma decisão que podia simplesmente significar a falência da empresa outra vez, que foi no final de 2021 eu tive que mandar embora a consultora que mais negócio fez em 2021. Certo. Eu tive que optar entre garanto que continua este crescimento e se calhar vai ser um bocadinho mais acelerado porque esta pessoa de facto está a começar a ter alguns resultados, ou mando-a embora porque ela está a ser uma fonte de conflito para toda a gente e está a tornar insuportável quase entrar neste escritório. O que é que eu faço? E fui obrigado a pôr a mim próprio à prova
para perceber se de facto eu acredito o suficiente nestes valores ou não. E foi isso que nós fizemos. No primeiro trimestre de 2022 nós praticamente faturámos 0. Foram, assim, de que me recordo, foram provavelmente os 3 meses mais desafiantes deste percurso todo. Nós faturámos praticamente 0 nesses 3 meses. Já porque tomaste a decisão correta na ótica da gestão e na ótica do respeito das pessoas, tomaste a decisão correta para as pessoas que lá estavam, para o projeto. Financeiramente desastrosa. Exatamente. Mas às vezes tem que ser. Sim, não, sem dúvida, estou totalmente de acordo. Pedro, vamos aqui falar um bocadinho da outra parte, que é, ou seja, dentro daquilo que tu estás a fazer, existe naturalmente uma componente de, vamos chamar-lhe de esforço. Eu não gosto da palavra, mas para as pessoas entenderem, esforço talvez seja um adjetivo mais correto. Para quem gosta do que faz, essa palavra não existe empenho, não existe satisfação, mas naturalmente há um número de horas trabalhado grande da tua parte, e a pergunta é: como é que tu mantens o equilíbrio, como é que tu consegues gerir para continuares a ter a empresa em alta performance e em contínuo crescimento, e por outro lado manteres uma vida pessoal também ela equilibrada? O início da tua pergunta dá a resposta. Eu tenho essa sorte, tenho a sorte de trabalhar numa coisa que eu gosto, que eu acho que muitas vezes não é só a atividade em si que permite afirmar isto, é mais, e digo isto, lá está, pela minha experiência pessoal, se calhar são as pessoas com quem nós trabalhamos. E o facto de nós termos todos uma relação tão próxima na empresa e termos, se calhar, às vezes um espírito um bocadinho diferente de, por exemplo, se alguém entrar na agência amanhã ou à segunda-feira, que é o dia em que está mais gente, é o dia da reunião semanal, nós temos sempre a agência cheia à segunda-feira. Se entrar alguém a meio do dia, não consegue distinguir quem é o dono da agência, quem é a coordenadora, quem é o diretor comercial, quem é o consultor. E se estiver lá a senhora da limpeza, se não tiver com a vassoura na mão, também ninguém sabe. Porque o nosso espírito é mesmo esse, é um espírito de proximidade, estamos todos ao mesmo nível, e o meu único interesse é, desde que seja para isto andar para a frente, para toda a gente fazer os seus negócios, toda a gente está satisfeita, se for preciso eu ir substituir a coordenadora, ou o diretor comercial ou o próprio consultor para permitir aquilo avançar, eu vou fazê-lo. E isso ao longo dos anos foi estreitando muito a nossa relação entre todos. Não sei se sabes, eu tenho aqui um projeto. Se eu algum dia escrever um livro, o livro vai se chamar A Importância do Pequeno Almoço. Mas não tem nada a ver com alimentação. Sim. Tem a ver com um hábito que nós fomos criando ao longo sobretudo no último ano. Vincou-se muito este hábito. Hoje não o consegui cumprir porque vim ter contigo, mas amanhã certamente que vou. Nós criámos um hábito na agência que é, independentemente daquilo que qualquer um de nós vá fazer naquele dia, independentemente de ser a 50 metros da agência ou de ser a 50 km, nós todos os dias às 9 da manhã estamos na agência para tomar um pequeno almoço em conjunto. Mesmo que os nossos planos, vou-te dar um exemplo que é o que vai acontecer amanhã. Eu moro a meio caminho entre Torres Vedras e Vila Franca de Xira, e eu tenho que ir a Vila Franca de Xira assinar um CPCV. Eu, se for direto da minha casa para Vila Franca de Xira, vou demorar meia hora. Se for primeiro a Torres, vou demorar 1h30. Mas eu vou primeiro a Torres, às 9, vou tomar o pequeno almoço com, não é a equipa toda, mas há ali um núcleo de 5, 6 pessoas que vão todos os dias, vivem mais perto ou que vão lá todos os dias. Eu vou primeiro a Torres, vou tomar o pequeno almoço com eles, vamos partilhar de forma super informal. Isto não está combinado, ou seja, nunca ninguém combinou que a partir de certo dia nós vamos tomar o pequeno almoço em conjunto, mas o hábito foi-se criando. Nós sentamos à mesa, bebemos um café, brincamos, partilhamos os desafios uns dos outros, estudamos ali soluções para os problemas uns dos outros daquele dia, e depois cada um vai à sua vida. E às vezes a agência fica vazia durante o dia, mas às 9 nós estamos lá todos. E essa relação, para não fugir à pergunta, essa relação e aquilo que eu sinto cada vez que vou ao escritório quase que me permite ter esse equilíbrio mesmo sem me afastar do trabalho.
Eu não sinto muita necessidade de desligar de vez em quando, ou de desligar ao fim de semana, ter o telefone de lado para não ouvir falar de trabalho. Não sinto essa necessidade. Sim. Porque acima de tudo as pessoas que vão precisar de mim, eu não considero só como colegas de trabalho, são amigos meus. E eu, se estou disponível para os amigos 24 horas por dia, estou disponível para os colegas de trabalho 24 horas por dia também. E acho que eu, mais do que ninguém, tenho essa... Eu não exijo que eles tenham essa disponibilidade para mim. Certo. Ou seja, eu não desligo ao fim de semana, nem exijo que estejam disponíveis para atender, mas sinto que para eu continuar a ser fiel àquilo que sempre quis, que é demonstrar-lhes que não há sítio nenhum onde eles vão ter alguém que queira mais estar disponível e mais ajudar e mais colaborar para o negócio deles do que aqui, eu sinto-me nessa obrigação de, seja a que horas for, de que dia for, se o telefone tocar eu vou atender. E como gosto genuinamente das pessoas e como nós temos essa relação, eu acabo por não sentir a necessidade de desligar e por isso acaba por ser quase um trabalho de 7 dias por semana, de 24 horas por dia, mas que não custa. Exatamente, sim. Eu tenho exatamente a mesma postura que tu tens, também o alinhamento bem destas partilhas de valores, porque eu costumo dizer que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que trabalha 5 dias por semana à espera do fim de semana. Sem dúvida. Né? E aquela que trabalha 11 meses por ano à espera de um mês de férias. Portanto, isso realmente é uma postura que eu nunca senti, espero nunca sentir. Tenho muita pena de quem o sente, porque realmente quando a gente faz o que gosta, não há essa distinção entre o que é trabalhar e o que é prazer, porque a gente está a trabalhar e está a ter prazer, porque aquilo dá-nos prazer. Portanto, e então não há distinção entre uma situação e a outra. Eu faço exatamente a mesma coisa, que é, ou seja, eu estou disponível para a minha equipa ao fim de semana ou à noite ou o que for, mas realmente não faço questão que a minha equipa esteja disponível para mim nessas situações. E aqui repetidamente o pessoal vai de férias e diz-me: Cândida, pá, não te preocupes, se precisar alguma coisa eu levo o computador e tal. Como eu também levo sempre o computador, nem consigo ir de férias sem o computador. Eu também não. Eu tenho aqui o computador abaixo também. Eu não vou usar aqui, como é óbvio, mas trouxe. É isso, mas parece que você está despido. Sinto-me vazio, no telemóvel eu chego, é preciso o computador. Eu tenho para todos os lados que levo o computador, mas lá está, mas evito ao máximo, não é que não o faça de vez em quando, mas evito ao máximo realmente estar a ligar à equipa no fim de semana ou quando a equipa está de férias. Estamos a aproximar do fim. Queria ver se te recordas de alguma história emocionante de algum cliente que tenha passado pelas tuas mãos, tenhas assistido, que a gente tenha ajudado, alguma situação difícil, que a gente tenha feito o impossível, do impossível ao possível. Tenho algumas. Se calhar esta que se calhar vou optar por contar foi aquela que me marcou mais. Ok. Primeiro porque foi mais uma daquelas em que fui confrontado com a necessidade de tomar uma decisão que ou era razoável a nível financeiro ou ia ao encontro dos valores e dos princípios da empresa. Sim. E que eu digo com orgulho mais uma vez que fomos confrontados mais uma vez com uma situação dessas e escolhemos mais uma vez o lado certo. E foi já há algum tempo, não me recordo se foi durante a pandemia ou se foi logo a seguir, creio que foi no início de 2021, portanto ainda durante a pandemia. Nós tínhamos um imóvel à venda, na altura ainda se vendiam casas por 90 mil euros, ainda pode ser que sou desse tempo. Isso já não existe. E nós tínhamos uma casa à venda à volta desses valores, 90 mil euros, por ser um cliente comprador. Entretanto o negócio formalizou-se, fez um contrato de promessa. O vendedor, com o sinal que tinha recebido, comprometeu-se com uma outra casa que ia comprar e depois, por situações fora do nosso controle, o comprador deixou de conseguir comprar a casa, assumiu a perda do sinal e foi à vida dele. Que é sempre uma situação desagradável, mas que nós não, sobretudo naquele caso, não podíamos fazer nada. E então ficámos com um desafio, que foi ter um proprietário de um imóvel à venda connosco, já comprometido com uma compra, com prazos para cumprir e sem a casa dele vendida. E então o que combinámos com ele foi:
vamos colocar a casa no mercado novamente, um bocadinho abaixo do preço, para se vender rapidamente, e nós, para compensar esse ajuste no preço, vamos ajustar também os nossos honorários, vamos fazer aqui, praticar uma comissão abaixo daquilo que se pratica normalmente no mercado. Portanto, naquele caso seriam 5.000 euros mais IVA e a nossa era 3.000 qualquer coisa. Feitas umas contas que lhe permitiam fazer a compra seguinte. Azar dos azares, o cliente comprador que aparece para comprar essa casa novamente vem por intermédio de uma agência da concorrência. Agência essa que eu avisei logo porque sabia quais eram as políticas e as práticas deles no que diz respeito a comissões, e eu avisei e disse: olhem, nós fazemos o negócio convosco sem problema absolutamente nenhum, partilhamos na mesma comissão 50-50, mas atendendo a esta situação, e expliquei tudo, a comissão que nós temos contratada com este proprietário não é o habitual, é um bocadinho menos. E na altura foi aqui a boa moda portuguesa, foi: não se preocupe, que isso nós depois falamos e está tudo bem, ninguém vai perder negócios por causa disso, está tudo certo. E avançámos, e fez-se contrato de promessa, e avançámos para a marcação da escritura e tudo mais. 2 dias antes da escritura, eu recebo um e-mail dessa agência a dizer que ou nós pagávamos 2.500 euros mais IVA à agência, ou então o negócio ficava terminado. Eles iam sugerir aos clientes deles desistir do negócio porque não aceitavam que não lhes pagássemos 2.500 euros mais IVA. Integridade total na palavra. Sim. Voltando um bocadinho atrás. Sim. Por esta altura eu já sabia da situação dos clientes dessa agência. Era um casal imigrante com uma situação profissional, podemos dizer, quase precária. Trabalhavam na agricultura, salários muito baixos, tinham feito um crédito pessoal para terem dinheiro para pagar a entrada da casa e os impostos e tudo certo. Mais, e aprovar o crédito à habitação tinha sido um absoluto milagre, mas tinham conseguido. Em cima disto, a escritura estava agendada para 2 ou 3 dias antes de ser feita a comunicação ao Banco de Portugal de que esse crédito pessoal existia. Ou seja, se eles não comprassem aquela casa naquele dia, o crédito pessoal era comunicado ao Banco de Portugal e nunca mais ninguém lhes aprovava um crédito à habitação. Porque ia sobrepor-se. E eles ficavam a pagar um crédito pessoal durante 7 anos sem casa. Sem casa. E eu, mais uma vez, estas histórias, o bom é que me marcaram de tal forma que eu lembro-me dos passinhos todos. Eu estava sentado à mesa de jantar, numa sexta-feira, a escritura era na segunda, eu estava sentado na mesa de jantar, peguei no telemóvel, vi o e-mail, pedi desculpa a quem estava à mesa, disse: desculpem, tenho que ir ao quarto. Fui ao meu quarto, sentei-me no computador e fiquei a pensar o que é que eu fazia, porque assim, se eu lhes pagasse o que eles me estavam a exigir, eu ficava sem nada, não dava, não tinha margem para isso. Juntava o IVA, juntava a comissão ao meu consultor, que eu tinha que ir pagar também, porque ele não tinha culpa da situação. Certo. Não sobrava, ainda perdia dinheiro. Ainda perdias, exatamente. Sim. Mas isto tudo começou-me a pesar, e eu comecei a pensar assim: como é que eu vou dormir sabendo que tive parte da responsabilidade de fazer um casal ficar nesta situação, sem casa, sem dinheiro, com um crédito, a receber nada nos trabalhos que têm? E respondi ao e-mail a dizer: não há problema nenhum, fica aqui por escrito que eu vos vou pagar exatamente isso, e o negócio é para se fazer na segunda-feira. O negócio fez-se, pagámos os tais 2.500 euros, ainda paguei por inteiro ao meu consultor, porque eu decidi sem falar com ele. No fundo, fui mexer no bolso dele sem lhe perguntar. Certo. Então paguei-lhe exatamente o mesmo que ele receberia se aquilo acontecesse de forma natural, e perdemos dinheiro nesse negócio. Eu sei que na altura fiz as contas e o saldo foi negativo, porque é o que é. A situação ficou assim. Cerca de 1 ano e meio depois, os clientes dessa agência que compraram a casa com eles, não sei se vieram a saber da situação ao pormenor, mas quiseram vender aquela casa para comprar uma outra e vieram falar connosco, vieram falar com a UNO, dizer que tinham noção daquilo que nós tínhamos feito na altura, e venderam e compraram connosco, super agradecidos, convidaram-nos para ir a um churrasco à casa deles. Eu por acaso acabei por depois não poder ir, mas convidaram-nos para lá ir conhecer a casa nova, e foram pessoas que ficaram com uma proximidade grande a nós,
porque souberam de alguma forma que a nossa atitude para os proteger na altura tinha sido essa. Por isso, esta é se calhar a mais excelente, a mais marcante. O fazermos o que é correto justifica sempre. Sim, diria que é fazer o que é correto sem ter a expectativa de receber nada em troca. Sim, mesmo que depois apareça mais à frente, fazê-lo na altura sem pensar nisso. Sim, exatamente. Pedro, última pergunta. Que conselhos tu darias a quem está a ponderar ser empresário e eventualmente ser empresário através de franchising ou não? Que conselhos darias a essas pessoas? Falar com a N-Brand. Não, diria que o franchising, eu sou entusiasta do franchising, porque acho que para quem, como eu, com 20 anos, se eu me tivesse lançado neste mercado sem um apoio de uma estrutura de franchising que já tem um negócio testado e comprovado, é a receita para bater com a cabeça na parede. Portanto, se é uma dessas situações em que existe alguma dúvida ou que se sente a necessidade de um apoio, nem que seja só para minimizar o risco, entrar num negócio que já está testado com um modelo que funciona, acho que faz todo o sentido. O conselho que eu poderei dar é pôr na cabeça que nos próximos 5, 6, 7, 10 anos da sua vida é para trabalhar quase 24 horas por dia. Porque não, e isso na altura eu senti um bocadinho isso quando comecei a procurar saber um bocadinho mais sobre isto. É vendido muito a ideia, sobretudo na internet, de que isto é trabalhar 2 ou 3 aninhos e depois vamos para a praia beber caipirinhas e o negócio fica a rolar. É mentira. É para continuar a trabalhar cada vez mais, quase 24 horas por dia. Por isso convém, se calhar, e se calhar é o conselho principal, convém escolher uma área que se goste. Exatamente. Uma área em que estejamos dispostos a trabalhar 2 ou 3 anos sem receber nada em troca. Convém ser uma parte importante da decisão. É uma forma muito boa de se dizer. Pedro Neves, muito obrigado por teres vindo ao Empresário Cast, foi um prazer. Obrigado. Se gostou do nosso episódio, então não se esqueça de nos dar 5 estrelas na plataforma da Apple, no Spotify ou no YouTube. O Empresário Cast volta terça-feira sim, terça-feira não. Não perca o próximo episódio. E caso tenha amigos ou família que também queiram ser empreendedores ou tenham interesse pela área de empreendedorismo, então por favor partilhe este conteúdo com eles. Não se esqueça de nos seguir nas plataformas. Vemo-nos em breve. Um grande abraço e bem-ajam.